Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão e a nossa irmã Sueli vai dar sequência ao estudo na nossa tarde de hoje. Obrigado pela presença de todos. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento, Mestre Jesus, o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade nesta casa tão querida e amada, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e que nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. E vamos dar sequência aqui ao estudo sobre a reencarnação na Bíblia. Nós ficamos de abordar outras evidências, né, dentro da Bíblia que não deixam dúvidas a respeito da reencarnação, como vimos no diálogo de Jesus com Nicodemos. Não tem a menor alegoria, simbologia, nada ali. Está claro, é aquilo mesmo. Ninguém verá o céu se não nascer de novo, né? Porque ninguém alcançará a paz, nunca absoluta, mas sempre relativa, mas uma paz, uma tranquilidade, um conhecimento, para que alcance a liberdade plena através das boas escolhas, se não reencarnar o tempo necessário para alcançar níveis evolutivos que possam oferecer-lhe condições de ser um espírito elevado, um espírito justo. Então não tem jeito, temos que reencarnar quantas vezes forem necessárias para que a gente aprenda, né? Então ficamos de começar dessa passagem, que também é muito clara, talvez uma das mais evidentes ali do Evangelho tradicional. Desde os tempos até agora, de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Olha, já começa por aqui. Desde os tempos de João Batista até agora. Olha, ele estava encarnado. Então, que tempo é esse lá atrás? Desde os tempos de João Batista, né? O reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo, olha aqui, claríssimo, ó, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus. Nesta passagem de São Mateus, não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, nem alegoria, trata-se de uma afirmação positiva. Porque o profeta Malaquias, ele profetizou que antes de Jesus haveria um precursor para preparar o caminho do mestre. E esse precursor seria o Elias. Ele deixou claro que Elias iria para preparar, voltaria, né, ao mundo para preparar o caminho para Jesus. Seria o precursor. Então, isso já é uma evidência totalmente sem alegoria. Mas continuando, olha só. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Então, o que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que elas foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Palavras de Jesus. Está lá. Em todas as versões está lá escrito. Eu consultei 3, estão lá, né? As palavras. João, tendo sido Elias,
Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Não tem a menor dúvida. E nisso aí dentro, né? Não são os espíritas que veem isso, né? Qualquer um vê isso. Agora, uma vez eu conversando com um pastor que trabalhou comigo sobre essa passagem, ele disse que eles falaram isso porque João Batista era da escola de Elias. E eles chamavam de Elias aquele que comungava das mesmas ideias de Elias. Então, eles têm umas saídas aí que não convence ninguém que procure uma interpretação lógica aí do texto, né? Jesus faz referência a João Batista em Mateus. Olha só. É este, de fato, aquele de quem está escrito, quer dizer, aquele que Malaquias profetizou, que estava escrito que viria antes dele. É este, de fato, aquele de quem está escrito. Eis que eu vos envio à frente o meu mensageiro, que prepare diante de ti o caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior que João Batista. Contudo, o mais pequeno no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque quem já estava no reino dos céus já se encontrava num nível evolutivo sem ter que espiar mais nada. Mais nada. Quem já estava no reino dos céus. Mas Elias tinha que espiar muito. Porque ele mandou cortar as cabeças dos profetas de Baal no desafio, que está lá muito bem narrado no Evangelho tradicional, quando, no Velho, né? Quando o Elias aceitou o desafio para fazer chuva, né, que eles queriam provar qual Deus era mais poderoso, se era o Deus de Elias ou se era o Deus Moloque, que era aquele que tinha como estátua um bezerro de ouro e que os seus profetas e seus o idolatravam, né, seus seguidores o idolatravam. Então propuseram esse desafio, que teria que fazer chuva, né, primeiro atear fogo na lenha e fazer chuva para apagar. Só invocando o poder desses dois, né, deuses aí no momento do desafio. Então, Elias tinha absoluta certeza, porque ele foi mandado para isso, né, por Deus, ele sabia que ele ia ser atendido, só que Deus não mandou ele cortar as cabeças dos outros, só mandou ele aceitar o desafio, né? E lá foi ele. Então, montaram a fogueira e ele ainda pediu, as duas, né, nos dois espaços lá, e ele ainda pediu que molhassem toda a madeira dele. Madeira molhada, né? Ele pediu madeira verde que molhasse ainda a madeira. E o outro não fez isso, deixou a dele quietinha lá, não tinha tanta certeza assim, né? Mas ele tinha. Então, o que aconteceu? Foi jogada tanta água, que a água escorreu toda, ainda formou um lago em volta de onde estava lá a fogueira, umedecendo cada vez mais tudo que estava ali. E nesse desafio, nessa evocação, realmente, rapidamente, o fogo pegou em toda aquela madeira molhada e incendiou aquilo tudo ali, né? Inclusive, na água embaixo, via-se labaredas, segundo os relatos, de fogo por cima, né? E o outro desafiado não conseguiu botar fogo de jeito nenhum ali. E rapidamente veio a chuva e apagou tudo aquilo ali, né? Que esse era o desafio. Então, todos renderam ali, né, louvores ao Deus de Elias, que é o Deus, nosso Deus, né, todo-poderoso, criador do céu e da terra. E aí Elias se aproveitou da situação toda que estava sendo ali todo reverenciado, mandou que trouxesse todos os profetas que adoravam aquele bezerro de ouro, que adoravam aquele Deus, e eles cortassem as cabeças.
Quer dizer, ele, mesmo sendo dos nascidos de mulher o maior de todos, ele era o menor de todos eles que estavam no céu, né? Porque aqueles que já estavam lá no céu não tinham mais nada que espiar e ele tinha. Então ele precisava resgatar e ele o fez na figura, na persona de João Batista, quando teve a sua cabeça oferecida a Salomé por ordem de Herodes, né? Numa bandejinha. E a mãe dele foi suplicar a Jesus que livrasse o filho dela, porque ele era primo de Jesus, e Jesus amava João, né? E diz que entre os homens nascidos de mulher, ele era o maior de todos, Jesus amava. Só que ele sabia que ele não podia livrá-lo, porque era a expiação dele, era o resgate dele para que ele voltasse, né, com louvor para a espiritualidade. Então ele sabia que ele não podia, ele ficou lá onde ele estava, em prece. Quando ele chegou já tinha acontecido. Aí a mãe ainda foi reclamar com Jesus que ele chegou tarde demais para salvar o grande amigo dele, mas ele sabia que não podia, então ele ficou em prece onde ele estava, auxiliando o grande amigo a cumprir a sua expiação na terra, né? Então, nesse fato da transfiguração, a gente vai ter um endosso de tudo isso, né? Olha só, Jesus tomou a Pedro e a Tiago e a João, irmão dele, levou-os a sós a um monte alto e transfigurou-se diante deles, de sorte que o seu rosto brilhou como o sol e as vestes tornaram-se brancas como a luz. Porque o que aconteceu ali? Jesus se emancipou e apareceu com o seu corpo espiritual resplandecente, né? Iluminadíssimo, porque ele era puro, né? Então ele não tinha nenhuma mácula que obscurecesse seu corpo espiritual. Então isso foi o relato deles, né? E eis que lhes apareceu Moisés e Elias a conversar com ele. Nessa transfiguração, né, quem que apareceria ali? Aquele que ele amava, que ele respeitava, João Batista, né? Mas ele não estava, né? João Batista não estava. Então, eis que lhes apareceu Moisés e Elias a conversar com ele. Pedro, então, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que fiquemos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estavam todos despertos ali, né? Mas não se conformaram muito bem com essa situação, conhecendo, porque pela lógica ali, quem estaria ali seria João Batista, a figura de João Batista, né? Porque ele era o grande amigo do mestre. Então, olha só, falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E uma voz saída da nuvem dizia: Este é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Ouvi-o. Os discípulos, ao ouvirem isto, caíram de rosto por terra e foram tomados de grande medo. Mas Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os olhos, não viram ninguém senão a Jesus. Essa passagem é muito interessante. Aí, olha só. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem ressuscite da morte. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que primeiro deve vir Elias? Porque essa era a profecia, né? Respondeu-lhe ele: Elias virá certamente e restaurará todas as coisas. Eu, porém,
vos digo que Elias já veio, e não o reconheceram, senão que lhe fizeram quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mais claro e impossível. Porque nessa transfiguração, João Batista já tinha partido. Né? Por isso que eles, né, ficaram surpresos por ele não estar lá. Né? Mas por quê? Porque ele não podia. Porque Elias e ele eram um espírito. Então, ele não podia estar lá. Né? Se tivesse, ia ser não seria ele. Então, o mais interessante é que isso aqui está dentro, né? Está dentro desse enunciado aí da transfiguração. Imediatamente, ó, eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, senão que lhe fizeram quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Aí, olha só, então compreenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Quer dizer, eles sabiam sobre reencarnação. Né? Então, eles tinham tanta certeza, por isso que Jesus falou com Nicodemos: és doutor em lei e não entendes essas coisas? Se não entendes as coisas que lhe falo da terra, como entenderá aquelas que lhe falo do céu? Né? Porque todos os discípulos eram ignorantes, eles não tinham muitos conhecimentos, eram pescadores, e ele era doutor em leis, e todos aqueles simples conheciam o fato da reencarnação, do retorno à vida do corpo, né? Agora, isso aqui é um comentário na Bíblia, de lá, um comentário, não é do Livro dos Espíritos, é do Evangelho, é da própria Bíblia, porque a Bíblia, embaixo, né, vem aqueles versículos todos e tudo, embaixo, ela tem alguns comentários, ela comenta sobre determinados versículos, e esse ela comentou, né? Não sei quem fez aquele comentário ali, porque não vem escrito quem é que fez o comentário, né? Vem quem foi que escreveu aquele versículo, quem foi que fez isso, mas naquele comentáriozinho vem o número e vem o comentário, e sobre esse item, né, está lá, naquele pedacinho embaixo na Bíblia. Sabendo os apóstolos que Jesus era o Messias e que Elias devia preceder sua gloriosa vinda, perguntaram-lhe a razão do desaparecimento de Elias. Responde Jesus aos apóstolos que o Elias predito pelos profetas já viera, na pessoa de João Batista, novo Elias, pela austeridade de vida e pelo zelo, e alude ao martírio que ele sofreu. Né? Então, tá tudo lá. Né? Isso aqui não está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está no Evangelho tradicional. Então, provavelmente, aquele que fez, ou quem fez a tradução, sei bem quem é que faz. Isso eu não entendo muito bem, porque eu não entendo de Bíblia, né? Não entendo de Evangelho tradicional. Mas está lá, escrito, se vocês forem buscar, vocês vão encontrar esse comentário lá. Né? Porque eu sempre vou, quando eu pego alguma coisa, ou de um livro, ou de outro, uma citação, eu vou lá ver se realmente se não teve nenhuma palavra mudada, se não teve nenhum floreio. Né? Porque a gente sabe que uma vírgula muda tudo, né? Que dirá uma palavra assim, de uma pessoa intencionada, no caso, a dar a conhecer a sua opinião. Então, eu busquei, mas eu copiei exatamente o que está lá. E é esse comentário aí que está lá. Quer dizer, essa transfiguração deixa tão claro a reencarnação de Elias em João Batista, que não tem alegoria, não tem nada, não deixa dúvidas sobre essa questão, né? Eles sempre encontram, né, aqueles que não são reencarnacionistas, alguma coisa para falar. E essa explicação foi que o pastor me deu. Na época que ele era preferido por Deus e João Batista era do nível dele, por isso que chamavam aí de Elias. Nada a ver, né? Agora, nós temos, logo no primeiro mandamento, nós temos esse aí, né? Que é o primeiro. Olha só. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
não farás para ti imagens de escultura, e nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, analisando bem isso aqui, a gente chega na conclusão que, olha só que interessante, eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Mas olha quando. Não é naquele filho que está ali. Como se fala, está pagando a língua do pai e da mãe. Está pagando o que os pais fizeram. Aí a gente, só nesse pensamento, a gente fica pensando assim, mas como é que pode Deus dar um castigo no filho pelo que o pai dele fez? Aí isso não estaria de acordo com a justiça divina. Ele não seria soberanamente justo e bom, né? Porque isso é uma injustiça. Não foi o filho que fez. Mas está lá no mandamento. Não, olha só o que está escrito aqui, ó. Na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Quer dizer, aquele pai que o aborreceu vai ser punido na terceira e na quarta geração dele. Quer dizer, aquele pai vai desencarnar, aí vai ter lá, vai ter uma outra geração, vai ter uma segunda geração, só na terceira, na terceira e na quarta geração é que eles vão pagar, que eles vão ser punidos por terem aborrecido Jeová. Por que terceira e quarta? Porque o Espiritismo explica claramente isso. Quando um espírito desencarna, ele não tem condição de voltar, a maioria não tem condição de voltar imediatamente. Só volta muito rapidamente aquele muito elevado que não precisa pensar sobre a sua vida na Terra, que não precisa fazer nenhum balanço, porque ele não errou. Ele é um espírito que veio em missão, ele não errou nada. Então, ele pode reencarnar rápido, porque ele tem perfeito entendimento da sua situação. Ou então, aquele espírito que não entende absolutamente nada, que é extremamente inferior e que não adianta ficar na erraticidade, porque não tem condição de entender o que fez. Aí ele é rapidamente jogado na corrente das reencarnações para ele poder, através das privações, né, de dores provocadas pela própria necessidade evolutiva, para ele conseguir, num determinado momento, fazer alguma escolha. Então, não é esse o caso. Quer dizer, aquele espírito que tem consciência do erro, que ele não é tão primitivo assim, nós, por exemplo, temos consciência do erro, mas muitas vezes, ao desencarnar, a gente não desperta para isso. A gente acha que continua certo, não acha que errou. Da mesma maneira que aqui na Terra, às vezes a gente faz alguma coisa, há um conflito familiar, aí chega um amigo e fala, fulano, você errou nisso. Você não podia ter feito isso, você não podia ter falado. Não, estou certíssimo, faria de novo. Tá vendo? A pessoa às vezes fala assim, não, eu estou certa, eu faria de novo. Então ele não entendeu. Aí não adianta nem dar uma oportunidade a essa pessoa para redimir ali naquele momento, porque ele vai fazer de novo, como ele falou. Não, eu estou certa, eu vou fazer de novo. Quer dizer, aí esse espírito parte para a dimensão espiritual, não adianta oferecer uma oportunidade reencarnatória para ele, porque ele vai vir para cá fazer tudo igual. Ele tem que entender, ele vai ter que sofrer na erraticidade, ele vai ter que analisar o que ele fez. Quando ele tiver conhecimento do erro, aí sim, e isso às vezes demora, porque o tempo na erraticidade não existe, é a eternidade. Então, leva, às vezes,
2, 3 gerações aqui na Terra, mais de 200 anos, né, mais de 300 anos às vezes, porque e na quarta também, como ele diz ali, para um espírito reconhecer que está errado. Isso, uma equivalência, né? Porque na erraticidade não conta tempo, ele não tem ideia de que está passando esse tempo todo. Mas seria uma equivalência mais ou menos assim, 300 anos na Terra, né? Uma compreensão, uma situação na erraticidade. Aí sim, então isso aqui tem toda a lógica do mundo, né? E é respaldado pela doutrina espírita essa afirmativa, na terceira e na quarta. Quer dizer, aquele pai pode ser até que ele reencarne, mas não tendo ainda compreensão do erro, não adianta que ele não vai resgatar. Ele vem de outra forma, ele vem muitas vezes para se ambientar num orbe terrestre qualquer, sofrer algumas consequências, mas espiar mesmo, ele não vai ainda, porque só vai poder espiar aquele que tem consciência do erro. Então ele pode até ou ficar na erraticidade aprendendo alguma coisa a mais, ou ele pode ir sendo colocado nesses 300 anos, nessas 3 gerações aí, ele pode ser colocado no mundo sem nenhum plano, só para ele poder se ambientar, para então, mais fortalecido, ele resgatar o seu erro. Aquilo que aborreceu Deus, no caso, que ele coloca ali. Então, isso é tão lógico, é muito claro isso. Fora isso, mas quem te diz que não é o filho que vai pagar? Na segunda, eu até não... Eu terminei essa parte aqui hoje, né? Então não deu para eu pesquisar muito, mas da segunda vez que Moisés recebeu as tábuas, porque ele quebrou. As primeiras ele quebrou. Ele, muito indignado pela adoração ao bezerro de ouro, ele queimou o bezerro de ouro também, fez pozinho daquilo lá e quebrou as tábuas, né? Irado com aquela situação. Então Deus deu uma outra oportunidade a ele, enviando tábuas, sendo que a primeira, as tábuas vieram prontas e desceram para Moisés. Na segunda, ele teve que preparar a pedra. Olha só a punição de Moisés também. Na segunda, não chegou pronto para ele, não. Ele teve que polir, ele teve que preparar as pedras para então Deus imprimir a mensagem, os mandamentos ali. E nessa segunda vez, houve uma modificaçãozinha nesse primeiro aí, que ele deixa claro. Eu ainda vou ver se eu consigo encontrar. Eu tenho texto, mas eu não achei no Evangelho para poder trazer. E eu gosto de trazer com provas, né? Aí, mas o texto fala sobre essa questão, que não tem inocente, que ele não vai punir inocente pelo culpado. Ele tem, na outra versão, tem. Na segunda vez que ele recebeu as tábuas, tem mais ou menos isso. Mas fora isso, todo o Evangelho tem inúmeras passagens mostrando essa questão da culpabilidade só para quem errou, para quem cometeu o engano, e não para o outro, e que não tem inocente pagando pelo pecador, né? A iniquidade dos pais é cobrada pela lei divina na terceira ou na quarta geração. Quer dizer, quando o espírito já está mais compreensivo daquele erro que ele cometeu. Ou seja, aquele que cometeu o erro irá nascer de novo em outro corpo físico, em outra época, com outro nome, em outra existência, portanto, a fim de resgatar as suas culpas. Lógico. Ele vai reencarnando para resgatar. Mas aquele erro, ele só vai poder resgatar quando ele entender que ele errou. Ou ele fica na erradicidade, ou ele vem para outros aprendizados, e aquele ele não consegue resgatar porque não entendeu que errou. Então, isso é uma coisa básica de entendimento aí para esse fato. Não tem nem que discutir a respeito disso, né? Muitas vezes a gente ouve a pessoa assim, eu sempre converso com Deus. Aqui vinha um rapaz
Como é que era o nome daquele rapaz da cadeira de rodas que vinha aqui no centro, que foi embora? José? Pois é, ele tinha tido um acidente, ele ficou na cadeira de rodas, um amor de pessoa, ele foi embora aqui do Brasil. Aí um dia a gente ficou conversando um tempão aqui, ele falou assim, olha, sei que tive esses problemas aí, estou aqui nessa situação agora, mas nem um pouco de revolta, nem um pouco de culpa que eu atribuo a Deus sobre isso. Eu estou fazendo tudo direitinho, para ver se eu resgato tudo nessa. Eu olhei para ele e falei, amigo, sinto te dizer, mas eu não sei quanto você tem para resgatar. Mas que você não vai resgatar tudo nessa, não vai não. Porque se está difícil para você nessa cadeira de rodas aí, estaria para qualquer pessoa, imagina se viesse tudo de uma vez. Se você viesse com problemas de motores, cego, surdo, ele falou, mas será que eu tenho isso tudo? Eu falei, não sei. A gente nunca foi melhor do que está agora. Nós somos, né, hoje, a nossa melhor versão. Nunca estivemos melhores do que estamos agora. Então, a gente não sabe o que fez lá para trás. Né? Para a gente estar numa condição expiatória, né, que a gente está passando agora. Então, eu falei, mas você pode ter certeza que tudo você não está resgatando, não. De repente, o mais pesado, quem sabe? Ele falou, porque está sendo difícil. Eu falei, então, de repente você já está merecendo esse resgate. E isso é nobre, por quê? Às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eu estou nessa situação, eu vejo gente aí que vive atrapalhando a vida dos outros e nada de mal acontece com eles. Eles vivem a vida dos justos aqui na terra. Tudo bem, tudo ótimo, está tudo maravilhosamente, perfeitamente do lugar para eles. Eu falei, você acha o quê? Que eles não têm nada para resgatar? Né? Você acha que eles são bonzinhos? Que eles não têm nada para pagar nesse mundo? Só pode ser, porque não paga nada. Não acontece nada com eles. Você queria que acontecesse? Você já está também falhando. A gente não pode desejar mal para ninguém. E ele falou assim, não, mas eu estou pensando assim, poxa, eu cumpro com meus deveres, eu faço direitinho, mas parece que tem uma nuvem negra na minha cabeça. Na cabeça de fulano, Beltrano, sei lá o quê, só tem sol. Só tem sol, não tem nada. Eu falei, olha, de repente, você que está reclamando aí que tem uma nuvem negra na sua cabeça, está muito mais evoluído que ele. Ele falou, mas como assim? Então Deus pune aqueles que estão mais evoluídos? Eu falei, de jeito nenhum. Mas ele dá oportunidades a quem está mais evoluído de resgatar suas dívidas passadas, que ainda não pode dar para o outro, que ele não tem condição de resgatar. Então ele vem para passar situações, para se fortalecer, para em novas encarnações ele conseguir resgatar. Então às vezes a gente está hoje aqui, achando que a nossa vidinha está muito boa, porque somos merecedores. Às vezes nós não somos merecedores ainda da nossa expiação, de fazer o nosso resgate. Isso significa que, mesmo sendo assim, bem, na medida do possível, obediente à lei divina, que não quer dizer que a nossa próxima encarnação será um mar de belezas e de bons presentes divinos, não. Podemos estar agora nos preparando para encarnações bem complicadas. Depende do que a gente tem que expiar. Depende do que a gente tem que resgatar por conta dos nossos erros de vidas passadas, né? Mas, com certeza, a nossa situação, seja de dor, alegria, graça ou desgraça, é o melhor que poderia estar nos acontecendo. Porque Deus está no controle de todas as nossas escolhas, de tudo que a gente pede, de tudo que a gente faz. E só nos dá aquilo que Ele sabe que pode nos ajudar. Seja alegria ou tristeza. Ele sabe exatamente a medida certinha disso. Já repeti aqui várias vezes e vou fazê-lo de novo. Oscar Wilde, um dia, colocou essa frase: quando os deuses querem nos punir, atendem a todos os nossos pedidos. Isso quer dizer que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a gente não precisa nem pedir nada. Agradeça tudo que tem, porque Ele sabe muito bem do que é que nós precisamos, né? Bem, não há dúvida de que o Decálogo consagra logo no seu primeiro mandamento estes 3 princípios: a responsabilidade pessoal de cada um, o resgate pela expiação e a reencarnação.
Está bem claro, né? Claríssimo. Se ainda restar dúvida sobre essa questão dele falar que vai punir o pai na terceira e na quarta geração, se ainda restar dúvida quanto à responsabilidade pessoal ensinada pelo Cristo, há em Ezequiel todo o capítulo, o de número 18, todo ele, hoje eu reli, todo não é muito grande não, reli todo o capítulo 18, para definir e exemplificar com maior nitidez e detalhamento o conceito da responsabilidade de cada um, destruindo o mito de que os filhos pagam pela iniquidade dos pais. Totalmente destruído esse mito nesse capítulo inteiro do profeta, como é que é o que dele aqui? Já estou até errando o nome da criatura aqui. Ezequiel. Pois é, está tudo lá no número 18. Tem muita coisa. Leiam que vocês vão gostar. Que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Esse é um dos itens. Eu botei 3 aqui só. Esse é um deles. Olha só. Só quem comer uvas verdes é que vai ter seus dentes embotados. Porque o outro não comeu, não vai. Isso é uma alegoria, é uma simbologia para falar que inocente não paga pelo pecador. Aqui tem mais 2, ó. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Tá? Isso tudo tem muito mais coisa bem interessante que ele vai discorrendo. Ele vai falando que aquele pai, ele coloca lá o negócio de comer carne com sangue, aquelas coisas que na época, né, eram condenadas muitas vezes. Então, realmente porcos, por exemplo, né, era proibido comer carne de porco naquela época, porque quando houve aquela confusão lá daquele endemoniado, entre aspas, né, que estava aquele rapaz endemoniado, estavam passando muitos porcos perto, né? E Jesus ordenou que aquele espírito imundo saísse daquele rapaz. Saiu. A gente sabe que animal, há quem diga, ele botou o demônio nos porcos. Claro que não. Jesus ia fazer uma bobagem dessa? Né? Claro que não. O que aconteceu então que eles saíram enlouquecidos? Todos sabemos, pela doutrina espírita, que animais veem espíritos. Animais veem espíritos. Alguém que tem animal em casa, observa. Vocês vão ver que eles, alguns mais que outros, veem espíritos. Eu tive uma que não via nada, que eu pelo menos nunca percebi que ela visse nada. Já uma outra que eu tinha, via sempre. E essa que eu tenho agora também vê. Joga até bolinha com quem eu não sei, né? Ela brinca com alguém que eu não sei. Porque é engraçado, isso aconteceu uma vez só. Foi interessante, eu até vou aproveitar para contar, porque para explicar o negócio dos porcos. Eu estava dentro, né, do quarto onde ela fica lá no terraço, e estava chovendo bastante, era noite, estava escuro. Né, eu não acendi nada lá no terraço, fiquei lá dentro, estava até assistindo, por acaso, um filme era na Sony, chamado Medium, que tinha algumas experiências também. Eu estava entretida com aquela coisa ali, ela estava sentada no meu pé, ela sai e vai para o outro cômodo para beber água. Aí saiu, bebeu a água, no que ela está voltando para mim, ela passa pela porta de entrada e ela se distrai com alguém ali. Aí ela começou a ficar toda animada, balançando a cauda, requebrando, eu achando que era meu marido que estava subindo, porque ela tem a paixão por ele, né? E eu achando que era isso. E ela, né, como se tivesse alguém do lado de fora brincando mesmo com ela. De repente, a bola dela, uma bolinha até toda cheia de carocinho assim, entra para o quarto, cai lá no chão
e molha realmente assim o chão, porque estava chovendo, a bola estava toda molhada, né? Então, aí ela vai correndo para pegar a bola para devolver para a pessoa que estava lá. Ela apanha a bola e volta. Quando ela chega lá na porta, ela fica assim, não entendeu nada, deixou a bola cair ali mesmo e voltou para dentro do quarto. Quer dizer, ela não viu mais, no caso que eu achava que era meu marido que tivesse descido. Aí a pouco eu desço, falei, poxa, mas você é malvado, hein? Sabe que a cachorra gosta de brincar com você? Você pega a bola, joga para dentro do quarto para brincar com a cachorra pega a bola e você desce nem para fazer uma gradinha. Ele falou, eu? Ele falou, eu não subi? Eu falei, não subiu? Ele às vezes fica falando umas bobagens, brincando. Eu não fui lá em cima. Eu falei, não, agora é sério, me responde com seriedade. Você não subiu? Você não foi lá em cima? Ele falou, não subi. Aí eu falei, bom, então alguma alma brincou com ela. E eu realmente não ouvi, tem uma escada assim de madeira que faz um barulho quando a gente sobe, a gente sempre sabe quando tem alguém subindo. E realmente, quer dizer, ela brincou com alguém, né? E havia um tempo, já não sei quanto tempo, que tinha desencarnado uma pessoa na casa de baixo e gostava muito dela e ela gostava muito dele. Quer dizer, como ele poderia ainda estar ligado ali ao próprio ambiente que às vezes fica, ela viu ele, né? E ele brincou com ela. De repente ele não sabia nem que estava desencarnado ainda, que não tinha muito tempo, né? Mas ela observou. Então os cães, na Bíblia tem, né? Uma passagem assim, foi uma mula, não é? Um animal grande, não sei se é mula ou cavalo, sei lá, que viu, né, alguma coisa e parou, empacou mesmo. Então, provavelmente, na hora que Jesus expulsou, quer dizer, livrou aquele rapaz daquela entidade ruim que estava ali com ele, os porcos que estavam passando viram, se assustaram e saíram enlouquecidos, correndo. Eles todos na época entenderam que o demônio pegou os porcos e que aquele que comesse carne de porco ficaria endemoniado. Eles proibiram o alimento dessa carne na época que era usado, mas eles proibiram. Exatamente, bem lembrado. Quando uma pessoa fala assim, aquilo é um espírito de porco, vem dessas coisas, assim, né? Dessas superstições. Então, aquele que tiver dúvida sobre essa questão do inocente pagar pelo pecador, vai nesse número aí 18, né, de Ezequiel, que vai encontrar lá tudo, muita coisa legal para tirar essa dúvida da gente. Então, olha só, deste capítulo podemos deduzir que cada um responde pelos seus erros e tem o mérito de suas virtudes. Não há sofrimento inocente, nem recompensa imerecida por herança, contágio ou por procuração, a cada um segundo as suas obras. As oportunidades de reajuste são proporcionadas a todos indistintamente. O processo evolutivo, uma condição cósmica, exige um mecanismo de reajuste moral, que é precisamente o das vidas sucessivas. Né? Então, a cada frase do Evangelho desponta aí a ideia da reencarnação. Vamos a essa passagem aqui, muito interessante também. Olha só. Em João 9, né, Jesus, está narrado lá, Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Olha só a pergunta que eles fizeram. Quem pecou para que este homem nascesse cego? Respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Se nós analisarmos isso aqui ao pé da letra ali, nós vamos entender que Deus colocou a cegueira naquele homem
para que as suas leis se cumprissem na terra. Do tipo assim, eu sou o Todo-Poderoso, eu posso tudo, eu faço o que eu quero. Para demonstrar a sua força, porque isso aí também foi uma coisa que eu questionei o pastor que trabalhou comigo. Eu falei, e essa do cego de nascença? Ora, ele é cego para Deus provar o seu poder. Eu falei, meu Deus, eu não quero esse Deus na minha vida. Vai que ele cisme de provar o poder dele num filho meu e bota a criatura cega no mundo. Eu falei, claro que não, criatura, não pode ser isso, Deus não faz isso, Deus é justo. Isso é uma injustiça. Ele falou, não, Deus pode tudo. Eu falei, eu sei que ele pode, ele é o Criador, mas ele vai fazer isso. Você faria? Falei para ele. Você tem 3 filhos. Você pegaria um e cegaria para mostrar a ele a sua força? Se ele tivesse feito alguma bobagem, você o puniria dessa maneira? Ele falou, eu não. Eu falei, então, você acha que Deus vai deixar a criatura nascer que nem culpa tem de nada nascer cego para provar o poder de Deus? Então a gente ouve esses absurdos e as pessoas abraçam essas ideias porque elas não pensam. Não é? Eu falei com ele, eu falei, poxa vida, o nome dele era, acho que era Irene, eu ainda falei, poxa vida, se você tivesse com um filho seu, tivesse nascido cego, você ia aceitar isso, essa explicação que Deus quis provar o poder dele no seu filho? Ele falou, eu teria que aceitar. Eu falei, não teria. Você teria que buscar uma explicação lógica para isso. Não aceitar uma situação absurda dessa, né? Então, olha só, a criatura nasceu cega. Ele não fez nada. Mas está aqui, ó, para que as leis de Deus se cumpram na terra, sejam manifestas. Qual é a lei de Deus? Né? A lei de Deus é a lei do universo. É aquela que dá a você o livre-arbítrio para que você faça suas escolhas para você evoluir. O livre-arbítrio é a explicação que todos eles dão para os erros do mundo. Né? Mas o assaltante matou aquela criatura porque ele usou o livre-arbítrio dele. Eu falei, então, mas Deus não é o Todo-Poderoso? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Ele não está vendo tudo? Então, ele vai permitir que alguém use o livre-arbítrio, que foi um presente que ele deu, para a pessoa fazer o que ela quiser com o outro, que é filho dele também? Não dá para entender isso, não. Lógico que não dá. Se aconteceu, se ele não impediu, é porque aquele filho dele também tem algo para resgatar. É responsável, de certa forma, digamos por tabela, por aquilo que está acontecendo ali. É a lei da reencarnação, que não dá para explicar de outra maneira, a não ser através da reencarnação. Então, não tem jeito. Quer dizer, essa criatura que nasceu cega, né, ele era um mendigo, ele vivia pedindo esmolas. Ele ficava lá sentadinho pedindo esmolas. Aí ele foi curado por Jesus. E quando ele foi curado, que ele começou a andar no meio das pessoas enxergando, tiveram dúvidas que realmente era ele. Aí uns diziam, não, ele parece com ele, mas não é ele. Ele é cego, ele agora está enxergando, né? Aí chegaram lá num ponto com alguns doutores, não, temos que chamar os pais para confirmar. Chamaram os pais do ex-cego. Aí chegaram os pais e disseram, nosso filho nasceu cego, nunca enxergou, agora enxerga, não sabemos por quê. Então, são essas situações que às vezes a gente vai tendo, mas como pode então, ora, em outras experiências da sua, da sua corrida pelo aperfeiçoamento, né, nas outras encarnações, ele cometeu um engano, ele cometeu um erro e estava agora nessa encarnação espiando. Nasceu cego para espiar um erro de outras vidas. Isso é a lei de Deus, é a lei do retorno, é a pena de talião aplicada por Deus. Está aqui, ó, né? Para que se deu para que as obras de Deus nele sejam satisfeitas, manifestas ou satisfeitas. Qual é a obra de Deus? É a lei do retorno, é a lei do universo instituída por Deus. Não, nós recebemos aquilo que a gente oferece. É a lei do retorno. Essa lei é uma lei divina. É a lei do retorno.
Então, foi por isso que ele nasceu cego. Quer dizer, não é o pai dele que era culpado, não era ele, ninguém era culpado disso. Apenas ele, né? Numa outra existência. Então, por que ele falou aqui? Nem ele pecou. Por quê? Porque realmente ele não pecou, aquela personalidade não fez nada, mas em outra personalidade, aquela individualidade pecou. Hoje, né, eu, Sueli, hoje não cometi um engano que poderia me levar a ter um problema e eu ter esse problema e não entender por que é que eu estou tendo esse problema, porque Sueli não fez, mas a minha individualidade, que não tem nome, que é o espírito imortal em outra vida, fez. E agora, nessa persona, vou ter que resgatar. É aquilo que Zé às vezes falava, garrafa de Fanta, garrafa de Coca-Cola, garrafa de cerveja, bota lá outros líquidos, eles não vão deixar. Né? Se puser dentro de uma garrafa de Fanta uma Coca-Cola, não é porque está na garrafa de Fanta que vai deixar de ser Coca-Cola. É Coca-Cola que está na garrafa de Fanta. Então, a gente não deixa de ser quem somos, a alma que somos, porque estamos com roupagens diferentes, com templos diferentes. Porque o corpo, Jesus se referia ao corpo como um templo, né? Destruir esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Isso foram palavras de Jesus. Porque eles iam matar o corpo, o templo de Jesus, e ele em 3 dias ressuscitaria, levantando o templo que eles já haviam destruído de outra forma. Né? Então, isso aí fica bem claro, né, para nós. Se não acreditassem numa responsabilidade pré-existente, como iriam perguntar por que um cego de nascença estava sendo castigado? Sendo a alma criada para cada nascimento, como explicar que fosse punido quem não tiver a oportunidade de pecar ou estaria respondendo pelos erros de seus pais? Assim, onde a justiça? Ora, se a gente tivesse que responder pelos erros de nossos pais, onde estaria a justiça de Deus? E lá no número 18 de Ezequiel, vocês vão encontrar várias situações que ele nega totalmente aquela questão de o inocente pagar pelo pecador. Então, quando a gente lê, nesse aqui não está tão clara a presença da reencarnação, por causa de Jesus falar que nem ele pecou. Porque eles não conhecem essa questão de tomar novos corpos. Né, que de fato ele pecou com outro corpo, ele pecou com outra persona, mas ele é aquele espírito. E aí os discípulos também não fariam essa pergunta idiota. Como que ele pecou? Se ele nasceu cego, ele ia ter como oportunidade de pecar? Em algumas passagens de Jesus, nas palavras de Jesus, após ter curado outros doentes, né, paralíticos e outras coisas, Jesus, após a cura, ele costumava falar assim: você está curado, levanta-te, segue e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí sim é diferente. Aí nessas curas, a pessoa fez algo que colocou-a numa situação de dor e sofrimento. Né? Eram causas atuais de aflições. Então, quando as causas eram atuais de aflições, né, Jesus curava e falava: levanta-te, você está curado. Segue, vá, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí, no caso dele, ele não falou isso. Ele curou simplesmente aquela pessoa, né? Mas ele não falou isso, por quê? Ele sabe que na atual encarnação, ele não fez nada para ser cego. Ele nasceu assim. Né? Já em outros casos, ele disse:
né? Por quê? Porque a pessoa havia pecado, a pessoa havia feito o que não devia, ele curou e pediu que a pessoa não pecasse mais. Porque senão coisa pior iria suceder. Então isso é uma coisa completamente óbvia e a gente entende perfeitamente, né? Essa aqui eu vou deixar para a semana que vem. Ela é uma das passagens em que está velado aí o conceito de reencarnação. Mas nós vamos analisar e vamos ver. É uma passagem muito interessante, inclusive polêmica, né? Nós vamos começar... olha só. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Olha, Jesus botando lenha na fogueira. Olha que absurdo, né? Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe. E como não podia faltar, sogra contra nora, e nora contra sogra. Está lá, ó, em Lucas, podem ir lá olhar. Está lá. Né? A gente fica imaginando, meu Deus, Jesus falou isso. Jesus tratou a mãe daquele jeito, né? Que jeito? Quando falaram que era para ela ir lá, tirar Jesus de lá, que ele estava pregando, aí vai Maria com os irmãos de Jesus, né? Aí chega lá, falam, mestre, sua mãe te chama. Ele não dá a menor importância. Mestre, sua mãe está lá te chamando. Mas assim, vai atender a sua mãe? Ele chega e fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha, como é que essa mãe ia se sentir, né? Ia sair de lá debulhada em lágrimas, né? Mas Maria sabia que nem ela tinha compreendido a mensagem de Jesus. Ela achava que ele estava doido, junto com os irmãos. Todos achavam que eles estavam doidos, que ele estava doido. Por isso que mandaram ela ir lá buscar, né? Ele falou assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que comungam da ideia de meu pai. Ali ele não era o filho de José e Maria, ali ele era filho de Deus, como todos nós, né? Então a gente vai comentar essa daí, que essa daí é terrível, né? A gente pede ajuda a Jesus para a gente viver em paz, e Jesus fala que vem atear fogo à terra, e que mais feliz ele vai ficar se o fogo já tivesse sido ateado, incendiar a terra, né? Então nós vamos deixar para a semana que vem, não é novela nem nada, mas a gente está estudando calmamente os conceitos que o Espiritismo nos oferece. Muita paz para todos.